Paz do Senhor, meus amados, eu sou a irmã Elisa Nantes e mais uma vez estamos aqui falando da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Londrina, do nosso departamento de educação da Escola Bíblica Dominical. Estamos juntinhos para estudar essa revista do terceiro trimestre que tem como título O Deus que governa o mundo e cuida da família. Duas coisas muito importantes. Todas as coisas estão no governo do nosso Deus. E é um Deus que cuida dos seus. E nós somos a família do Senhor. E tem como subtítulo Os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esther para a nossa geração. E como recorte para o nosso encontro de hoje, nós vamos falar sobre a lição 10, que diz assim, o plano de livramento e o papel de Esther. Primeiro, se precisa de um livramento, é porque com certeza vamos ter... Conhece aquela palavra peleja, que quer dizer perrengue, que quer dizer problema? Quer dizer algum problema que acontece na vida da pessoa. Para ter livramento, tem que ter um plano. E se esse plano for estabelecido por Deus, já somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Então, meu amigo, minha amiga, querido professor e professora, se tem uma situação que requer livramento, seja qual for essa situação, vamos entregar nas mãos do Senhor. Esse Deus com certeza já tem um plano elaborado. E aí tem o nosso papel dentro desse plano. Deus ajuda? Ajuda, glória a Deus, né? Tanto que a palavra do Senhor fala assim, olha, esforçai-vos, tem de bom ânimo e eu te ajudarei. Só que o eu te ajudarei primeiro você faz a sua parte, você tem uma parte dentro desse plano e eu, como seu Deus, com certeza vou estar permeando todas as partes dele. E o texto áureo está em Isaías 64, no versículo 4, que diz assim, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com olhos se viu um Deus além de ti, que trabalhe para aqueles que nele esperam. E aí, professor, você pode subdividir essa explicação em algumas partes, lembrando uns aspectos importantes. Primeiro, a unicidade de Deus. Deus é único, só há um Deus. Segunda questão, incomparabilidade de Deus. Ninguém jamais viu ou ouviu um Deus semelhante a um nosso Deus. Deus age por seu povo. Aonde que está isso? Está justamente na parte assim, um Deus que trabalhe para aqueles que nele espera. Eu e você esperamos nesse Deus, confiamos nesse Deus. Esperança e confiança também você pode ressaltar nesse texto áureo. Porque o versículo encoraja o crente a colocar a sua esperança e confiança em Deus. E claro que há também a reverência ao passado e até mesmo ao presente, quando diz assim, desde a antiguidade, sugere que um Deus, desde o princípio, que ele é constante, imutável e ao longo dos tempos, até hoje, sempre foi e será fiel para aqueles que nele confiam. Amém? Este é o nosso Deus, glória a Deus. E a verdade prática nos diz que é nos momentos dramáticos da vida, aqueles de perrengue, de peleja, de luta mesmo, que mais aprendemos a confiar em Deus e a depender dele realmente. Olha a palavra que está na verdade prática, de fato, de verdade, né? Então são nesses momentos que nós, como filhos, no momento da necessidade, a quem nós recorremos? Ao nosso Pai. E aí nós trazemos algumas coisas que nós podemos observar também dentro dessa enunciação da verdade prática, que nós temos na vida desafios, mas nós temos também oportunidades de crescimento. Porque nesses momentos dramáticos da vida, como está na lição, esses momentos testam a nossa força, nossa paciência, a nossa fé. São os momentos que às vezes nós passamos por perdas, por doenças, por dificuldades, por desafios financeiros. São nesses momentos que nós dependemos mais ainda de Deus, que nós notamos que como humanos, eu e você temos limitações e o nosso Deus é o Deus que pode todas as coisas.
É nesse momento que nós sabemos que se nós estamos sentindo, se o título da lição é o plano de livramento e o papel de Esther, nesse momento que eu estou precisando de um livramento, como que eu estou me sentindo angustiada? Da onde pode vir a minha paz? De Deus. De onde minha confiança pode ser renovada? Em Deus. Também é neste momento, ou se forem muitos, são nestes momentos que nós teremos ali o nosso crescimento espiritual, que nós vamos aprender a perseverar apesar de, prosseguir mesmo chorando, glorificar mesmo que numa situação de dor. E nós temos aí todo esse contexto que traz o quê? Testemunho de fé. Sim, porque a partir do momento que nós passamos como Esther passou por esses momentos, isso está aí presente no livro da Bíblia. E isso também é para mim e para você o quê? Um testemunho de fé. Tanto por parte de Esther, de Mardoqueu, de todo o povo que por 3 dias jejuou juntamente com a rainha e principalmente testificando que nós também somos mais do que vencedores em Cristo Jesus quando nós depositamos a nossa angústia no Senhor. E a leitura bíblica em classe ela é dividida em cada um dos itens que nós temos na lição. E é interessante, professor, você relembrar para os seus alunos como que começou esse perrengue, né? Amã, um oficial que ocupava uma alta patente, queria que as pessoas se curvassem perante ele. Mardoqueu, um servo do Senhor, se recusou a se curvar. A partir disso, nossa, aí Amã já tramou toda uma situação para que o rei assinasse um decreto que, inclusive, dirimisse, acabasse, fosse feito um genocídio, extinguisse o povo de Deus da própria nação. E é nesse contexto que nós temos, então, essa leitura bíblica em classe, em que Esther vai ter uma fala, um diálogo com algumas pessoas. Primeiro, há um pedido de informação que Esther chama Hatak, um dos eunucos do rei, para saber o que está acontecendo com Mardoqueu. Aí Mardoqueu relata o que está acontecendo, a conspiração, a questão de Hamã querer matar o rei, a questão do decreto, de destruir os judeus. A resposta de Esther, que explica para Hatak, vai na presença do rei, como que eu vou ir na presença do rei sem ser chamada? Isso pode resultar na minha morte, ou seja, um medo, e eu nem julgo Esther. E eu sugiro que você não julgue também. É difícil quando a gente está numa situação de perigo e tão grande responsabilidade está sobre a gente. Quem nunca, né? Quem nunca tentou, tal qual Jonas, se esconder? Quem nunca, tal qual Esther, também teve medo de enfrentar uma situação que só por Deus? Então, não julguemos, né? E aí a reação de Mardoqueu, que fala, olha, Esther, você também não está salvo. E tem mais, você pode ter sido colocada por Deus para esse propósito. E Esther, eu acredito piamente que, guiada por Deus, ela pede que o povo entre em 3 dias de jejum, juntamente com ela, e promete ir ao rei. Aí uma segunda parte da leitura bíblica vai falar quando Esther vai até o rei, que o rei a vê, estende o cedro para ela, ela chega e toca a ponta do cedro, por ser um costume cultural, e ele pergunta para ela qual é o pedido dela, oferecendo até a metade do reino. Olha, é de Deus, hein, irmãos? É de Deus, hein? Ou seja, de cara, Deus já havia preparado o coração desse rei para toda essa situação. E ela convida o rei e Amã para um banquete e promete fazer o pedido dela somente no dia seguinte. E é nesse contexto que nós vamos estudar sobre esse plano de livramento e o papel importante de Esther nessa lição. Começamos com o item 1 falando que o perigoso plano e a questão de ter temor mesmo, temor de medo por conta da própria Esther enquanto rainha da situação que ela se encontrava. A questão de você, no item 1 vai falar a questão do lamento, choro e compadecimento. E aí eu destaco a figura de Mardoqueu, que expressa o seu abatimento, a sua tristeza,
a sua profunda preocupação. Imagina um decreto que de repente todo um povo vai ser dizimado, vai ser assassinado. Se algo não aconteça, é claro que esse decreto iria possivelmente ser executado. A reação da própria Esther, a tão grande responsabilidade que cai sobre ela, também é colocado aqui. Essa tentativa que Esther tenta, inclusive, de ajudar Mardoqueu, você precisa de roupas, tal, e Mardoqueu falando, não, a situação é muito mais grave do que isso, eu preciso que você vá até o rei, em frente a essa situação. A busca por informações para saber o que está acontecendo, a sinceridade de Mardoqueu, tem que ter muita sinceridade. Se você quer saber se você tem um amigo fiel, acha um Mardoqueu na sua vida. Um Mardoqueu que chegue até você, que fala, olha, isso não está legal, isso você precisa melhorar, e agora você tem que fazer isso. E Mardoqueu ainda fala assim, olha, Esther, primeiro que você precisa nos ajudar. Se você não fizer, isso terá consequência, porque Deus é justo juiz. E tem mais, quem sabe o Senhor não te colocou ali justamente para o que você está passando hoje. Então, não sei o que você está passando, mas Deus pode estar nos colocando onde nos coloca, justamente por aquilo que nós vamos passar ali e vamos ser vitoriosos, em nome de Jesus, com a ajuda do Senhor. Mardoqueu mostra também essa necessidade de você agir. E aí nós temos inclusive o exemplo de Jesus, que num momento assim de profunda agonia, ele abriu seu coração, pediu aos discípulos que não o deixassem só, ou seja, novamente essa comunhão nos fortalecendo, como está em Mateus, no capítulo 26, relatado do versículo 36 a 38. Prosseguindo, é claro que se nós estamos falando que vai ter que ter um livramento, nós estamos numa luta, é necessidade que haja um obstáculo real. Qual que é o obstáculo real que nós temos aqui? Um plano ardiloso de um homem soberbo que, por conta da sua própria soberba, resolve arquitetar um plano para que todo um povo seja aniquilado. E o único jeito que nós temos para passar por esse obstáculo, que é considerado como um grande obstáculo na lição, é nós termos alguém que tem acesso a esse rei, que mesmo que para isso, chega a um ponto que a Esther fala assim, eu vou, nem que para isso custe a minha própria morte, porque ela não teria como saber o que ia acontecer naquela situação. E a lei, uma vez que o decreto estava colocado em prática, a lei era rigorosa, o decreto era inegociável. E essa lei existia devido ao temor mesmo dos reis que eles tinham, né? De serem vítimas, de ter conspiração contra eles, de eles serem assassinados. Então, qualquer situação que mostrasse ser uma situação de ameaça, a ideia era exterminar essa ameaça. Só que nós depois vamos com muita tranquilidade ver que Esther mostrou que não era uma ameaça. Ela teve que assumir a sua própria identidade. Quantas vezes nós precisamos, ou ainda quantas vezes nós não assumimos a nossa própria identidade? Olha, eu sou cristã. Olha, eu sou desse povo judeu. Esse decreto também vai chegar até mim, mesmo sendo rainha. Tanto que o rei dá um jeito de, eu fiz o decreto, não posso tirá-lo, mas eu posso permitir que vocês se defendam. E todo rei, todo homem que tem essa questão também de violência, autoritarismo, o item 3 mostra que esse autoritarismo, ele resulta muitas vezes nessas conspirações de assassinatos e mortes. Por exemplo, no item 1 fala do assassinato de Assuero, e tem uma informação interessante. O rei Assuero foi assassinado por um dos oficiais do palácio em 465 a.C., 8 anos após os eventos narrados no livro de Esther. Anos antes, 2 dos seus guardas já haviam tramado a sua morte. Veja, ele acaba tendo esse final da vida dele mesmo através de uma conspiração que já foi muitos anos antes arquitetada. O destino do rei Assuero ilustra o perigo de quê? De uma decisão autoritária como o decreto que ele assinou. A importância de nós termos líderes, pessoas colocadas por Deus que tenham mansidão, que ouçam a voz de Deus, que sejam pessoas
que levem em conta a responsabilidade que uma assinatura tem sobre toda uma nação. E com certeza, se essas pessoas forem guiadas por Deus, nós não teremos esse tipo de autoritarismo. E quais são as consequências de uma decisão autoritária? Eu e você também podemos ter decisões e ações autoritárias. E isso tem um preço a ser pago. Então vamos aprender com o que estamos estudando aqui. Consequências geram muitos inimigos. Outra, essas pessoas enfrentam geralmente mortes trágicas, frequentemente pelas mãos das próprias pessoas com as quais elas se autodeclaram inimigas. Qualquer problema que venhamos a ter, nós temos que nos inspirar em Cristo Jesus. E Cristo Jesus era manso. E Cristo Jesus sabia que a mansidão nos livra de muitos infortúnios. E Cristo Jesus nos fala que quando somos atacados, eu e você temos sim o Espírito Santo de Deus para ser o nosso grande ajudador, o nosso maior benfeitor. E nós temos um Deus que é um justo juiz, que com certeza nós podemos depositar nele toda a nossa intempérie, as nossas mazelas, as coisas que nos agonizam, para que ele nos ajude, em nome de Jesus, através do Espírito Santo, transpor aquela situação de agonia para uma situação que vem dele, que é mansidão, alegria, paz. Aí no item 2, ele vai ressaltar a figura de Mardoqueu, porque foi quem convenceu Esther. Mardoqueu confiou tanto na providência divina que fala assim, olha, Esther, se você não nos ajudar, Deus vai mostrar outro caminho para nós. Mas se tu não nos ajudar, com certeza um preço será pago. Porém, possivelmente Deus te colocou aí justamente para isso. Então, olha a importância de Mardoqueu nessa ação. Aí também a insatisfação de Mardoqueu. Ele não se conformou com a situação. Ao contrário, ele buscou possibilidades, mesmo que um alto oficial se levantou contra ele. Ele confiou na providência de Deus. Ele sabia que só do Senhor viria o seu livramento. Ele não aceitou, dentro dessa sociedade multicultural, idolatria. Ele se curvava diante do Senhor, não diante de homens. E mais, nós podemos trazer ainda para a lição a palavra de Deus que está em Êxodo, lá no capítulo 20, no versículo 3 a 5, que diz: não terás outros deuses além de mim. Deus abomina dividir a sua glória, a sua adoração. E nesse sentido, Mardoqueu foi muito, muito fiel. Muito bem, prosseguindo, nós temos lá a questão dessa lição de você trazer que primeiro Deus, depois o homem. A decisão de Esther, ela foi convencida por Mardoqueu, porque ela entendeu que sim, que Deus estava no controle de todas as coisas. Tínhamos um rei? Sim, mas tínhamos um rei humano. E primeiro era Deus, não esse homem. Tanto que uma das armas que ela traz é a questão do jejum, que está referendada em Mateus 17, 21, que nos fala que há situações e há espécie que não se expulsa senão por jejum e oração. E Esther foi nesse caminho. Esther se colocou tal qual numa situação de sacrifício, a ponto de quando ela entrou ela não tinha certeza do que aconteceria, mas ela tinha uma certeza da soberania divina e na sua fé inabalável em quem? Em Deus. Diante de tudo isso, o item 3 que vai falar quando ela entra na presença do rei, gente, após ter orado, após ter jejuado, após ter confiado em Deus, não deu outra coisa. Deu vitória em nome de Jesus. Vitória a tal ponto que quando Esther entra e toca, a questão de tocar o cedro, o relato que nós temos na Bíblia diz assim, ó, que Assuero viu Esther, estendeu para ela o seu cedro de ouro. E para ela, com certeza, gente, foi uma um grande alívio de tal situação. Ela se aproxima, cumpre o protocolo, tal qual uma rainha, se submetendo ao seu rei. E ele diz assim: o que é que tens, rainha Esther? Ou qual a sua petição? E antes dela responder, ele fala: até metade do reino se te dará. Ou seja, Deus mais uma vez honrando
todo aquele plano que foi feito, tal qual o nosso título da lição, o plano de livramento, o papel de Esther, e eu até destaco com muita ênfase a questão do papel de Mardoqueu. O que nós vemos aqui, concluindo a lição? Nós vemos que Esther e Mardoqueu agiram em sintonia com Deus, ouviram a voz de Deus, eles tiveram cautela nas ações, eles aproveitaram uma oportunidade que se fez presente, e eles creram que nenhum ser humano será impune diante da santidade e da justiça de Deus. O próprio rei também está sim e esteve sujeito à ação de Deus, o justo juiz. Aí, para fechar, se possível, leia com seus alunos o Salmo 103, no versículo 6, que nos traz que no momento que nós precisamos de livramento, que nós estamos no momento de aflição, vamos colocar os nossos problemas na mão do Senhor. O Senhor faz justiça, Ele defende a causa dos oprimidos. Leia também o Salmo 9, nos versículos 7 e 8, que vai nos mostrar que é Ele que julga o mundo com justiça, é Ele que vai governar todos os povos com retidão. O Salmo 37, 6, que fala que Ele que fará brilhar a sua justiça como o sol, o seu juízo como o sol do meio-dia. Em nome de Jesus, que a gente aprenda, então, professor, a confiar cada vez mais em Deus, a viver experiências extraordinárias, e que tudo que eu e você venhamos a fazer, a planejar, seja direcionado por Deus. Um grande abraço para você, fique com Deus, até o nosso próximo encontro.